Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Afonso e nesse momento nós vamos estudar a Palavra de Deus. Peço que vocês se inscrevam no canal, não se esqueçam de dar um like e compartilhar com seus amigos, com seus parentes e também de comentar aí no vídeo alguma sugestão que você gostaria de ver aqui no canal. Então, nós vamos começar a estudar a Palavra de Deus nesse momento. Bem, o tema desse vídeo é Felicidade existe e Deus também. Nós vamos aprender um pouco sobre a existência de Deus. Então, vamos saber se realmente Deus existe ou não, né? Eu vou ler aqui um trechinho da lição. Você já parou para pensar sobre Deus? Alguns falam, não creio em Deus porque não o vejo. Mas há muitas coisas que cremos sem vê-las, como por exemplo a eletricidade, o vento e o amor. Outros falam, não creio porque não o entendo. Um sábio incrédulo caminhava pela praia pensando como poderia compreender a Deus. De repente viu uma criança que com uma concha tirava a água do mar e a esvaziava num barquinho na areia. Ele então perguntou, o que você está fazendo, garoto? Aí o garoto respondeu, quero colocar toda a água do mar nesse buraco. Falou o menino. Ah, exclamou o sábio, é justamente com o oceano infinito do conhecimento de Deus querendo colocá-lo na minha mente infinita. Então realmente Deus é tão grandioso que a gente não pode entendê-lo totalmente. É algo infinito para nós. Não tem como nós entendermos Deus completamente, né? Então, nós entendemos algumas coisas, né? Como a gente pode descobrir se Deus existe ou não? Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte. Alguns argumentos contra alguns argumentos dos ateus, né? Porque alguns podem ser ateus e dizer, não, Deus não existe. Mas existem alguns argumentos que a gente pode comprovar que Deus existe sim. Por exemplo, tudo que se cria precisa existir um Criador, precisa existir uma causa para tudo que se é criado. O universo se criou, mas quem criou o universo? Como a gente pode saber quem criou o universo? O universo não pode surgir do nada. Se o universo existe, então é porque alguém criou o universo. Houve uma causa que aconteceu, que acabou criando o universo. Então não tem como o universo surgir do nada, né? Então a gente vê que precisa existir uma causa, né? E nunca os cientistas ateus vão provar que o universo surgiu do nada. Isso é impossível, né? Outro argumento que você pode utilizar é, se o universo existe, além de existir, existe com uma organização incrível. Tudo existe de uma forma organizada, de uma forma bela, de uma forma bonita. Tudo existe de uma forma tão perfeita que não tem como isso ter sido criado do nada. Não tem como isso ter se criado do nada e de repente surgiu tudo isso bem organizado. Não tem como, isso é impossível. Então, isso é outro dos argumentos que você pode utilizar. Existem muitos outros argumentos que a gente pode utilizar, né? Que um cristão pode utilizar para combater essas crenças falsas de que Deus não existe. Existem muitos outros argumentos que a gente pode utilizar, mas esses são os básicos, né? Eu utilizo mais esses daí porque esses daí nenhum ateu consegue responder. Com todo respeito aos meus irmãos ateus, né? Porque a gente sabe que
existem sinceros em toda parte, né? Então, muitas pessoas ateias são pessoas sinceras, pessoas boas, né? Então, aqui nós estamos debatendo ideias, né? A gente vê aqui no trecho da lição que diz o seguinte: o amor de Jesus por você é infinito. Como Deus é infinito, o amor dele pela gente também é infinito. As circunstâncias podem separar amigos. As ondas desassossegadas do vasto mar podem rolar entre nós e eles. Mas nenhuma circunstância ou distância alguma pode nos separar do Salvador. Estejamos onde estivermos, ele se acha à nossa mão direita, para sustentar, manter, proteger e animar. Maior que o amor de uma mãe por seu filho é o de Cristo por seus remidos. Então, a gente vê que Deus é amor. Deus, ele é infinito e ele tem várias características, né? Eu costumo dizer mais ou menos 5 características: que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, perfeito e... Nossa, eu me esqueci a outra. Mas é mais ou menos isso, né? Onipotente, onisciente, onipresente, perfeito e eterno, eu acho. Eu acho que é isso. Eterno. E Deus tem várias características. Deus, por exemplo, ele é amor. E nós podemos conhecer a Deus, não totalmente, né? Mas podemos conhecer no mínimo, o mínimo que nós podemos conhecer de Deus, né? Agora vamos para as perguntas. Primeiramente, vamos para a primeira pergunta, né? Há quanto tempo Deus existe? Salmos 90, versículo 2. Abra na sua Bíblia, Salmos 90, versículo 2. Diz o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus é um ser infinito, Deus é um ser eterno, né? A Bíblia fala isso. Quais são as 3 pessoas da Trindade, né? Muitos podem acreditar que Deus existe, mas podem não acreditar na Trindade. Mas como é que a gente pode confirmar na Bíblia que a Trindade existe? E quem são esses da Trindade? 2 Coríntios 13, versículo 13. Isso é um dos versículos que a gente pode utilizar para falar da Trindade, mas existem muitos outros versículos. Mas vamos se concentrar apenas nesse, né? Só um. Diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então fala de 3 aqui: o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai e o Espírito Santo. Esses são a Trindade, formam a Trindade. Não quer dizer que são 3 deuses, não tem nada a ver. Não são 3 deuses diferentes. São 3 divididos, mas são o mesmo Deus. São 3 pessoas, mas são a mesma pessoa. É um pouco confuso de entender, mas se esforçando um pouquinho dá para entender. A terceira pergunta: qual é a maior virtude de Deus para nós? 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, como eu já falei, né? Deus, ele é amor. Essa é a maior virtude que Deus tem, né? E isso a gente pode confirmar na Bíblia, né? Pergunta 4, né? Onde a justiça de Deus se revela? Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, onde a justiça de Deus se revela? Por meio do Evangelho. O Evangelho, a gente pode considerar que toda a Bíblia é o Evangelho de Deus para conosco. Então, é por meio da Bíblia que
que a justiça de Deus se revela, que é revelada. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, né? Como a gente estudou nos temas passados. Vamos lá. Quinta pergunta. Qual é a promessa de Deus para nós? Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Qual é a promessa de Deus para nós? Que Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai estar conosco. Por mais que a gente não consiga vê-lo, Ele sempre está conosco. Ele é onipresente. Então, em qualquer lugar que a gente está, em qualquer situação, Ele está conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Essa é uma das promessas que Ele faz a nós. Então, vamos para a sexta pergunta. Além do nosso amigo, como Deus se considera em relação a nós? Além de ser nosso amigo, né? Deus é nosso amigo. Mas como Deus se considera em relação a nós também? 1 João 3, 1. Vede quão grande é o amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então Ele nos considera como filhos. Ele é nosso Pai, né? E a última pergunta, né? O que devemos fazer como amigos de Deus? Se somos amigos de Deus, o que devemos fazer? João 15, versículo 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Né? Deus, além de nosso amigo, é nosso Pai. E quando nós somos filhos, o nosso Pai quer que a gente faça o quê? Que a gente obedeça a Ele, né? É importante a gente obedecer nossos pais. Então, Deus é nosso Pai. E por isso que Ele diz, né? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ele quer que nós obedeçamos a Ele também. Por isso que é tão importante nós seguirmos o caminho que Deus nos ordenou. Por meio da palavra dele. Então, esse foi o estudo de hoje, né? Ficou um pouquinho longo, mas que Deus possa abençoar cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!